Bom dia, sejam bem-vindos mais um Giro da Semana. Hoje estou em outro país de novo, mas continuo aqui passando para vocês os principais pontos dessa semana. Essa semana a gente tem feriado nos Estados Unidos, tem payroll. Lembrando que toda a primeira sexta-feira do mês a gente tem o relatório de emprego dos Estados Unidos. Vou mostrar para vocês aqui já, ó. Começando segunda-feira, dia 30. Tá aqui, ó, segunda-feira, dia 30. A gente começa uma semana um pouco mais tranquila depois de todo o otimismo, né? Muitos mercados precificando principalmente a trégua, vamos dizer como uma trégua entre o Irã, etc., os Estados Unidos ter se metido ali. A Europa e os Estados Unidos, eles estão com um prazo aí do dia 9 de julho para resolverem as questões comerciais ali também. Muitas pessoas acreditam que isso vai ser resolvido, então o mercado está precificando isso de forma positiva. Quando eu falo de precificar, é subir antes, né? Ou seja, é você trazer um valor futuro para o presente. Então, quando você imagina que algo vai subir, você compra antes e este ativo, vamos dizer assim, ele acaba subindo antes daquilo acontecer de fato, né? Por isso que existe aquela frase no mercado que é sobe no boato e cai no fato, principalmente com balanços de empresas e tal, existe muito esse tipo de coisa. E aqui a gente não está falando diferente, né? De toda essa trégua, desses acordos que estão para vir e etc. O mercado está precificando muito bem isso e os índices estão subindo e o dólar está dando uma esfriada boa, uma caída boa, aí, como a gente pode ver no dia a dia. Então, continuando aqui, segunda-feira, na parte da madrugada, né, de dados econômicos, foi uma noite mais tranquila. Agora de manhã tem a nossa balança orçamentário, como toda segunda-feira sai o Boletim Focus também, apesar dele mudar semanalmente, mas sai lá. Daqui 40 minutos, ou seja, a gente está falando aí das 9 horas da manhã, IPC da Alemanha, índices de preço ao consumidor, que é um indicador de inflação. Semana passada a gente teve vários, né, indicadores de inflação, assim como os PMIs, que eu expliquei para vocês, que é aquele termômetro da economia também. Durante o dia, na segunda-feira, é um dia mais tranquilo. Terça-feira, dia 1º de julho, mês 7 já, né, feriado aí, Canadá. Hong Kong ele é importante também quando tem feriado assim, porque para quem está na Ásia ou para quem opera à noite, durante a abertura do mercado em Hong Kong tem mais volatilidade. E aí quando ele está em feriado, isso diminui um pouco, mas isso só para quem opera em horários específicos, né, para quem opera mais à noite também e tal. Continua, né, alguns PMIs industrial ali da zona do euro, como a gente esteve acompanhando, e sai alguns indicadores de inflação. Lembrando que o euro, né, o bloco europeu, o Banco Central Europeu, eles vêm cortando um pouco de juros e existe uma expectativa que eles continuem estimulando a economia, baixando um pouco a taxa de juros. Isso vai depender muito da inflação também. Aqui a expectativa é que os juros subam um pouco, então no anual aqui do mês, a gente está falando o acumulado, né? De 2,3 para manter 2,3 e para o mês de junho aqui 1,9, uma expectativa de subir um pouco. Os dois estão anual aqui, enfim. E aqui tem um mensal de junho, tá zero. Aqui anual de junho e aqui anual. Ficou confuso, né? Esse junho aqui, não estava esse junho aqui. Mas um é núcleo e o outro é zona do euro. Então toda vez que vocês verem um núcleo aqui nos dados econômicos, a gente está falando de. Ele sempre exclui alguns setores, seja alimentos, seja automobilístico, seja energia. Neste caso aqui, está excluindo alimentos e energia. E isso fica muito nítido, né, quando você olha, quando você tem a comparação de um com núcleo e o outro não, porque quando você exclui, neste caso a gente está falando de alimentos e energia, a inflação é mais alta, que é o que está acontecendo no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro, o preço dos alimentos está subindo bastante e principalmente na Europa o preço da energia, por conta da guerra e a Rússia lá, né, Ucrânia e Rússia, o preço da energia na Europa de forma geral subiu muito, eles tiveram que voltar a usar carvão, etc, etc, a Alemanha principalmente, né? Então por isso que dá essa diferença aqui. Se cair juros, se ele ficar mais controlado, abre mais espaço para o euro cortar sua taxa de juros, né, para continuar estimulando a economia. Só que é importante pensar também que se os Estados Unidos manterem os juros mais altos e a zona do euro cortar a taxa de juros, a gente volta ali para os anos de 2017 e 2018, em que a gente tinha esse cenário também de juros baixos na zona do euro e juros mais altos nos Estados Unidos, e isso fazia com que tivesse um pouco de migração, saindo um pouco do euro e indo um pouco para o dólar, né? E o dólar subia e o euro caía, desvalorizava um pouco o euro naquela época com isso, né? Com esse diferencial da taxa de juros. A gente está falando do carry, do carrego, do carry trade em si. Então são dados econômicos que têm lá seus três tourinhos, são relevantes para a gente acompanhar no dia a dia. O principal aqui, lógico, é o da zona do euro sem o núcleo, né? Sem aquele que exclui algum setor.
Diferente da semana passada, que a gente teve vários depoimentos do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, o atual, essa semana a gente tem discursos dele. Então vai ser junto com a abertura do mercado americano, na terça-feira às 10h30. É importante, mas junto com o mercado, a abertura do mercado fica ruim, né, te acompanhar. Depois às 11 horas, PMI industrial, aquele termômetro para a gente medir, né, como que está a indústria dos Estados Unidos também. A expectativa é subir um pouco, 48,5 para 48,8. Mesmo assim, ainda é abaixo de 50. Esse ISM é um instituto de pesquisa muito respeitado. Então, este dado econômico ele é bem importante para a gente acompanhar. JOLTS também, que são as ofertas de emprego do mês de maio, né? Por isso que tem 3 tourinhos aqui. Sempre que vai ter payroll, na semana do payroll tem o JOLTS também. E aí, continuando. Aqui a gente já está na quarta-feira, né? Discurso da Christine Lagarde também, presidente do Banco Central Europeu. Estoques de petróleo para quem está acompanhando o petróleo. Quinta-feira. Nos Estados Unidos, 4 de julho é dia da independência deles, né? Então aqui está marcando dia 3 de julho. Então na madrugada, para o dia 4, é feriado nos Estados Unidos, por conta do Independence Day, que eles chamam, né? Atas de reunião de política monetária do Banco Central Europeu, também é um outro momento muito importante. Pedidos iniciais para o seguro-desemprego, como eu venho explicando para vocês, ele se torna relevante, principalmente quando ele está fora da média, e no caso ele está fora da média, isso aqui também traz movimentações. Quando vem abaixo, o mercado mostra, né, esses dados econômicos mostram que as coisas estão melhorando um pouco, porque está voltando dentro da média. Mas quando está muito alto, igual está agora, com a expectativa de aumentar, o mercado fica de olho para saber se, pô, será que o mercado de trabalho está desacelerando? E lembrando que tem payroll na sexta-feira, né? Se o payroll, a gente já vai chegar aqui na sexta-feira, tá aqui, ó. Se o payroll vier baixo, vier ruim, ruim entre aspas, né? Mas se vierem, por exemplo, a expectativa de 139 mil vagas de emprego, que era o número anterior, e para este agora é 120 mil, isso mostra que foi criado menos vagas de emprego. Com menos vagas de emprego, o mercado pode entender de que isso abre espaço para o Fed, o Banco Central, cortar a taxa de juros. Como tem discursos do Powell essa semana, o mercado financeiro, de forma geral, ele vai ficar focado nisso. O mercado financeiro quer saber se vai abrir espaço, de novo, para o Banco Central americano cortar juros ainda nesse primeiro... A gente está mês 7 já, né? Nesses primeiros 3 meses agora, ou se vai ser só lá para final de ano, como o Powell vem falando. Então é importante acompanhar isso, porque se o mercado sentir que existe essa chance deles cortarem juros bem antes do final do ano, né, já nos próximos meses, o mercado pode precificar isso de forma positiva, ou seja, ele pode subir mais ainda, né, porque os índices já estão subindo. Então a gente está falando de relatório de emprego, que por mais que você olhe que é ruim, diminuiu, criou-se menos vagas de emprego, o mercado pode precificar, ou seja, entender isso de uma forma mais otimista, dizendo assim, ó, pô, abriu espaço para cortar juros e uhul, isso é bom, e aí ele sobe. Agora, se vier muito ruim que eu digo assim, um número muito alto é muito bom, criação de novas vagas de emprego. O mercado pode dizer, pô, tá, a economia está boa, é lógico que não é só com um ou dois dados econômicos que você chega nessa conclusão. Mas o mercado está bom, está forte, o mercado de trabalho está forte, então eles não precisam cortar juros para estimular a economia, a inflação está controlada, e o mercado pode reagir de forma negativa a um dado econômico bom. Então, eu sei que isso é complexo, mas é assim que funciona essa loucura. E aí tem aqui, né, o relatório de emprego, que é o payroll, o não agrícola. Taxa de desemprego também sempre sai. Expectativa de sair de 4,2, que é um número baixo, né, para 4,3 também. E aqui termina a sexta-feira. Ó. Sai PMI de serviço, mas depois de um payroll não chega a ser tão relevante assim, principalmente pelo horário, né, pós-abertura de mercado. Mas é um dado econômico que a gente acompanha juntos. ISM, PMI e ISM de não manufatura também sai, mas muito próximo da abertura lá, então é muito mais tranquilo. Tem alguns membros do FONC, como por exemplo o Bostic, que ele é um membro do FONC, ele tem 2 tourinhos aqui de relevância, vamos chamar assim. Tem alguns membros do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos que têm essa relevância quando eles discursam, isso pode trazer movimentações também. Então é importante que lá na sexta-feira, ao meio-dia, né, depois que tem a abertura do mercado, tem payroll, né, tem vários movimentos ali, ao meio-dia também sai o discurso dele, que também é um tipo de... que pode vir movimentação. Então tudo isso adiantado por conta
dia da independência, 4 de julho, lá como eu falei para vocês. Então, normalmente sai na sexta-feira, e aí, como é feriado, para essas divulgações, né, vai tudo sair antes, já na quinta-feira. Beleza? De dados econômicos era isso. De notícias, como vocês sabem, aquele conflito, a guerra, né, Irã e tal, deu uma arrefecida boa, não se fala mais naquilo. Quando você olha em dados econômicos de forma geral, tem muita notícia, né, olhando para a Europa e os acordos comerciais, eles vão continuar nesse impasse, né, Estados Unidos e Europa. Se vier esse acordo, que o prazo é 9 de julho, os mercados podem reagir positivamente com isso também. Então, o que eu estou falando para vocês é, a gente está num momento em que os índices estão muito sensíveis, eles estão muito compradores, então tem que tomar muito cuidado para aqueles que ficam pensando assim, pô, agora que subiu um monte, ele vai cair, ou coisa, está devendo uma queda, ou algo do tipo. Mas de forma geral, se vocês abrem notícias assim, vocês vão ver falando muito sobre isso. Então, se vier esse acordo, o mercado pode dar uma reagida positiva também. Então tá muito misto, assim, não tem nada de tão relevante e importante para a gente estar de olho. E um recado para quem está no Japão, eu estou no Japão, eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. Eu vou fazer um evento presencial aqui, uma imersão de final de semana, um sábado e domingo junto comigo, final de semana inteiro, né? São dezenas de horas juntos, exclusivo para quem está no Japão. No dia 5 e 6 agora de julho, na semana que vem, vai ser na região de Aichiken, e depois no outro final de semana, 12 e 13 de julho, vai ser lá perto de Tóquio, né? Lá mais para cima, mais para o norte do Japão. E é uma oportunidade muito grande de você cair de cabeça, entrar dentro desse mercado e passar o final de semana comigo ali. E depois disso eu ainda faço um acompanhamento com vocês pelo Zoom. Então, para quem se interessar, o link está aí na descrição do vídeo também, né? Os detalhes estão aqui, ó. 5 e 6 em Okazaki e 12 e 13 de julho em Guma. Fechado? Então, eu espero aí que vocês tenham, mais uma vez, uma ótima semana, todos, e que seja uma semana de muitas operações novamente. A gente teve semanas com muita turbulência, guerra, muitos dados econômicos na outra semana e tal, e agora deu uma arrefecida, o sol se abriu e os índices estão subindo com o dólar caindo, e que fique assim por mais um tempo. Só que tomara que venha alguma correção para a gente pegar essas correções e depois continuar subindo de novo, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.